Hello, welcome! Bem-vindo! Aqui é a Viviana do Rise Up English e é um privilégio estar aqui com você e desde já agradeço esse tempo que você está tirando para aprender mais o inglês. Super importante que você sempre continue estudando para poder ir avançando e avançando, porque quando a gente para, a gente não somente fica estagnado, mas a gente perde até aquilo que a gente já aprendeu. Então vamos lá. A gente vai estar vendo a diferença entre o yet e o still. Yet and still. Vamos lá, algo importante. O yet e o still, eles têm uma tradução comum, que é o ainda. Então, a gente vai ver que eles são usados de maneiras diferentes, mas o significado é muito semelhante. Algo importante sobre a pronúncia do still. A gente não vai falar esse L no final com som de U, como no português. Então, percebam, no português a gente sempre fala o som do L no final das palavras com som de U, mas no inglês você realmente tem que fazer som de L. Oh, então, você vai suspender sua língua e vai colocar uma certa tensão atrás da língua, tá certo? Então, still, still e yet. Então, vamos lá, vamos começar? Então, o yet, ele pode ser um advérbio, tá certo? E como advérbio, ele é usado em sentenças no tempo presente perfeito. Então, o que é o tempo presente perfeito? É quando a gente usa o verbo ter mais outro verbo no pretérito do passado. Então, aqui um exemplo. Eu tenho estado doente. Ok, é nesse sentido, tá certo? Então, yet is used with the... Oops, esqueci aqui o present. With the present perfect tense. E algo importante, é usado em sentenças na negativa ou interrogativas. Então, vamos lá. É mais usado, na verdade. É mais usado em sentenças nas negativas e interrogativas. E o yet vai ir para o final da sentença. Então, o que significa esse ainda? Então, aquilo não aconteceu até aquele momento, até agora. É nesse sentido. Então, vamos ver alguns exemplos. We haven't found the cure for cancer yet. We haven't found the cure for cancer yet. Então, vamos lá, nós não temos encontrado esse found, vem do find, né? Então, nós não temos encontrado a cura para o câncer ainda. Então, até este momento, não temos a cura para o câncer. We haven't found the cure for cancer yet. And now, another example, the package hasn't arrived yet. The package hasn't arrived yet. Então, o pacote não chegou, não chegou ainda, mas traduzindo seria não chegou ainda. That's so sad. I love packages. I love Amazon packages. Do you? Então, aqui, fácil. O yet está no final da sentença. Estamos vendo que está nessas sentenças com o tempo presente perfeito na negativa. Vamos ver mais alguns exemplos? I just haven't met you yet. Então, essa sentença é de uma música do Michael Bublé. E acho que esse é o título da música. Procura aí no YouTube. Se você nunca ouviu, você vai adorar. Aproveita, você pratica o yet, você pratica o tempo presente perfeito e também é uma boa oportunidade para você dançar. Essa música é super legal. Então, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Então, vamos lá. O que significa? Eu não te conheci ainda. Seria essa a tradução para o português, mas traduzindo ao pé da letra, eu apenas não tenho te conhecido ainda. Ou seja, não faz sentido traduzir ao pé da letra. Por isso que é importante que você entenda que o yet é o ainda até aquele momento, até agora. E aí você tem que começar a pensar em inglês, tá certo? Porque muitas vezes você vai ver que o inglês ele é uma língua muito abstrata, tá? E aqui outro exemplo, she hasn't finished her homework yet. Yeah, ela não tem terminado a tarefa de casa ainda. Essa é minha filha, a caçula. Ela precisa urgente mudar. Eu sei que a chavinha vai virar daqui a um ano, né? Ela vai ficar super... Ok, responsável. Então, é bem possível que aqui ela nem começou ainda a fazer a tarefa. Então, she hasn't finished her homework yet. Ela não tem terminado a tarefa dela ainda. Então, simples de novo. Tempo presente perfeito, negativa, o yet vai para onde? Para o final. Agora a gente vai ver que também é usado em frases interrogativas, perguntas. Então aqui, ó, o yet is used também, ó, frases interrogativas e está no tempo presente perfeito. Então é quando você está esperando que algo aconteça. Então,
Vamos aqui ver um exemplo. Have you seen him yet? Have you seen him yet? Então, o que é? Se você já ouviu, seria essa a tradução para o português. Você já ouviu? Você já tem visto ele? E por quê? Porque eu estou esperando que você veja essa pessoa. Então, outra coisa importante, eu coloquei aqui 2 exemplos com o tempo presente simples, mas não é comum. Mas aqui, essas 2 frases são comuns, por isso que eu coloquei aqui. E outra coisa, eu não vou te mostrar todos os usos do yet e do still. Por quê? Porque eu acredito que você vai avançar muito mais rápido numa língua quando você aprende o esqueleto, a fundação, que é mais importante. Uma vez que você sabe isso, aí você expande para os detalhes e exceções. Então, a mesma coisa quando uma criança aprende uma língua. Se você começar a ensinar cada detalhezinho, adivinha o quê? Você não vai nem se comunicar direito. Então, você precisa ter uma comunicação e aí sozinha a criança vai descobrindo. Então, aqui o exemplo. Are we there yet? Are we there yet? O que significa isso? Nós já estamos lá? Então, quando você está dirigindo num road trip, né, numa viagem de carro, passeando para outras cidades, estados, adivinha o quê? A criança lá atrás, criança americana ou criança brasileira que fala inglês, vai falar o quê? Are we there yet? Mom, are we there yet? Nós já estamos lá? A gente já está chegando? A gente já chegou? Nesse sentido, are we there yet? Are we there yet? Então, uma frase super, super comum. E aqui a outra, is that home yet? Is that home yet? Então, o pai já chegou? Então, é nesse sentido de, ok, eu estou esperando que algo aconteça, tá bom? A gente também vai ver que o yet ele pode ser usado como um conjunction, ou seja, para conectar ideias. Então, é usado uma sentença para conectar ideias que são contrastantes, tá certo? Então, aqui, ó, um exemplo, vai ficar super fácil. She's happy, yet she wants more. Ela é feliz. Então, mas entretanto, contudo, ela quer mais. Seria mais nesse sentido de entretanto, ou mais. Ela é feliz, mas ela quer mais. Tá vendo? Eu tô contrastando. Então, eu posso também usar o yet. Então, she's happy, yet she wants more. Or, aqui outro exemplo. She loves him, yet he's not for her. Então, ela o ama, mas adivinha o que? Ele não é para ela. E aqui outro exemplo. People want to save money, yet they go to Starbucks daily. Então, pessoas querem economizar dinheiro, lembra? Save. Save pode ser no sentido de salvar. Superman is gonna save me, né? O Superman vai me salvar. Ou também no sentido de economizar. Então, people want to save money, yet, ainda assim, é nesse sentido de ainda assim, elas vão para o Starbucks diariamente. They go to Starbucks daily. Então, pode ser uma conjunção. Então, é a mesma coisa que o so, que o but, é usado para conectar ideias. Fácil? Ok. Agora o still, still. O still, qual que é a diferença? O still é quando uma ação já está acontecendo e ela continua acontecendo. Então, por exemplo, o bebê ainda está dormindo. Tá vendo? O bebê já tá dormindo, ele continua dormindo. Então, é nesse sentido. E no yet, aqui um outro exemplo. O pai já chegou? Ele não chegou ainda. Ele não chegou ainda, tá vendo? Até aquele momento, aquilo não aconteceu. Então, aqui, ó, vamos lá. Então, still is used before verbs or adjectives. Então, vamos lá. Então, antes de verbos, e você vai ver que quando tá com 2 verbos, por exemplo, no tempo contínuo, você vai ver aqui, olha, por exemplo, que tá entre o verbo to be e o outro verbo. Então, aqui um exemplo, the baby is still sleeping. Shh, the baby is still sleeping. Então, você já pode praticar isso em casa. My husband is still sleeping. My daughter is still sleeping. Então, é importante que você implemente a língua no seu dia a dia, que você comece a pensar em inglês. Aqui outro exemplo. He still needs some help. He still needs some help. Ele ainda precisa de ajuda, de alguma ajuda. Então, aqui, ó. Aqui nesse caso, a gente tá vendo aqui, olha, que ele vem antes do verbo. Ó, he still. Ele ainda. Então, percebam que o yet vai no final da frase, o you still vai onde? No meio.
E aqui outro exemplo, she's still beautiful. Então, vamos supor, vamos lá. My grandma is 90 years old, but she's still beautiful. Então, minha avó tem 90 anos, mas ela ainda é bonita. She's still beautiful. Tá vendo? Olha aqui. Logo, aqui antes do adjetivo. Tá certo? Olha só. Então, é isso. Então, algo importante. Ai, eu tenho que lembrar dessas coisas na hora que eu vou falar. Não! Você vai praticar tanto. Você tem que... Uma língua, ela tem que ser vivida. Ela tem que ser usada. E aí, quanto mais você praticar, adivinha o quê? Vai sair automático. Por isso que eu altamente recomendo que você procure um curso que tenha muitas práticas de conversação. Então, é isso. That's it. Se você gostou, se te ajudou, comenta aqui. And I'll see you next time. Bye.